4 da disciplina de metodologia. Vamos encerrar aqui. A Ernestina, por mais que eu tenha aceitado, ela não está conseguindo entrar. Enfim, vamos lá. Compartilhei com vocês o livro didático na última unidade. Pessoal, aqui nós vamos traçar algumas orientações para que você possa elaborar o seu TCC, principalmente orientações de ordem formal, né, metodológicas e também na estrutura do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. E também quero passar para vocês, explicar para vocês como que funciona o TCC dentro da estrutura que nós temos hoje. Nós não podemos nos esquecer que as regras elas são dinâmicas e nós podemos ter uma modificação de regra a qualquer momento, faz parte, né? Esses ajustes, eles são bastante comuns. Então, hoje, e há uns 2 anos, nós temos uma mesma estrutura de trabalho de conclusão de curso na instituição. Não era assim antes. E talvez não seja assim quando vocês chegarem no momento de defender o trabalho de conclusão de curso de vocês. Faz parte, né? Infelizmente, nós estamos no direito à mercê dessas múltiplas atualizações. Qualquer área do conhecimento, ela nos faz ter que entender que as atualizações elas são necessárias, nós temos que entender que o conhecimento ele é dinâmico e eu posso ter novas informações com frequência, mas no direito isso é muito forte. As legislações elas mudam muito. Eu tenho criação de novas leis, de novas regras jurídicas o tempo todo. Então, talvez seja a área em que é mais importante nós estarmos atentos às atualizações. Desconheço uma outra área que tenha tanta informação nova em tão pouco tempo. Entendeu? Todo dia nós temos um conjunto grande de normas jurídicas sendo criadas, sendo estabelecidas, sendo revogadas, um conjunto grande de decisões dos tribunais que também vão influenciar na aplicação ou na interpretação da norma jurídica. Então, e quando a faculdade também acaba tendo essa possibilidade de se adequar de inúmeras maneiras, isso é uma forma de nos treinar para essas adequações que precisaremos fazer depois da nossa vida prática e futura enquanto profissionais do direito. Hoje, você precisa entregar um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, e a proposta que se tem hoje na instituição é um trabalho monográfico que pode ser realizado por meio de um artigo também. Nós já vimos na aula anterior e que já foi disponibilizada, os links já estão no AVA, tudo certinho. Nós já temos, pela aula anterior, aquela compreensão do que é um artigo. Falamos sobre paper, falamos sobre artigo, inclusive sobre a sua estrutura. É tranquilo você escrever um trabalho de conclusão de curso em que o formato vai ser de monografia, que é esse formato maior que nós temos, que eu vou te apresentar daqui a pouco, só que com tamanho de artigo. Então, nós pegamos ultimamente vários trabalhos de conclusão de curso em que a estrutura dele era de uma monografia, onde ele deveria ter entre 30 e 60 páginas aproximadamente, mas ele tinha lá menos de 30. Então, ele tinha uma estrutura formal de monografia, de trabalho de conclusão de curso, com todos os requisitos formais, os capítulos, as divisões, mas com tamanho de artigo. Isso hoje a instituição te permite, antes não era assim. Todos tinham que ser trabalhos monográficos, então eram trabalhos que tinham que ter pelo menos 30, 35 páginas de conteúdo. Nós não temos mais esse tipo de regra atualmente. A sua orientação, você faz uma pesquisa, e essa pesquisa ela precisa ser escrita, e ela vai ter várias citações, e nós falamos semana passada sobre o que é citação, que é quando eu trago informações de outras pessoas para o meu texto, e para de alguma maneira sustentar os meus argumentos. Esse trabalho precisa ter várias citações, é fundamental que tenha. E você tem uma pessoa que vai te auxiliar na formação e na condução dessa pesquisa, que é um tutor. Você vai desenvolver a sua pesquisa pelo AVA.
Então, quando você estiver, se fosse hoje, no sétimo semestre, abriria para você TCC1. E no TCC1, você faria o projeto de pesquisa. Você teria o tutor, uma pessoa para te auxiliar na elaboração do projeto de pesquisa. Que nós já vimos, o projeto de pesquisa você teria prazos ao longo do semestre para você enviar partes do projeto, e no último prazo você enviaria o projeto inteiro, já com todas as correções que foram apontadas. Uma dica que eu lhes dou desde agora, porque é algo fundamental para que a gente possa e para que vocês possam desenvolver o TCC de uma maneira bem bacana e com um excelente resultado, é envie o seu artigo para correção do tutor com bastante tempo de antecedência. O tutor tem por volta de 7 dias úteis para correção do seu trabalho. É o prazo que ele tem para corrigir o seu trabalho. Se você manda, vamos imaginar que o prazo final para você enviar aquela parte do seu projeto, sendo TCC1, seja dia 14 de junho. Se você mandar esse seu trabalho, esse seu projeto, essa sua atividade, entre o dia 7 até o dia 14, você simplesmente vai ter uma única chance, porque ele vai corrigir, vai te dar um feedback e a nota. Se você consegue mandar o seu trabalho, a sua atividade, com, por exemplo, 10 dias de antecedência do prazo final, o seu tutor tem que te dar um retorno em até 7 dias. Quando ele te dá um retorno, e esse retorno do tutor com a correção e nota veio antes do final do seu prazo, você tem a oportunidade e a possibilidade de corrigir de acordo com o que ele fez os apontamentos e mandar de novo e garantir a nota integral. Então, desde agora, tenha isso em mente. Todas as atividades que você tiver em relação ao tutor, e isso não só para o TCC. Vocês ainda não têm disciplinas interativas, mas vocês terão disciplinas interativas em breve. Sempre, e nas disciplinas interativas, aquelas que acontecem 100% pelo sistema, pelo AVA, onde você vai ter as aulas e vai ter lá o tutor para conduzir as atividades que você precisa fazer e corrigi-las, envie com mais prazo do que o prazo que o tutor tem para te responder, para te corrigir. Então, se ele tem 7 dias para te devolver corrigido e com nota, envia com 10 dias de antecedência do prazo final, porque ele vai te retornar com a nota e você ainda vai ter, na pior das hipóteses, se ele demorar 7 dias para te devolver corrigido, se você ainda vai ter 3 dias para corrigir de acordo com o que ele apontou e mandar de novo e garantir a nota integral. Então, acaba sendo uma dica que a gente dá. Se você mandar no prazo, mas bem perto do final, você não vai ter essa possibilidade, porque provavelmente ele vai te responder com a nota e o prazo já vai ter esgotado, e aí você não vai conseguir mandar de novo. Bom, enfim, aqui um primeiro parâmetro. Você vai concluir o seu TCC1, TCC2, totalmente no ABA, com auxílio do seu tutor. O TCC1 e o TCC2, eles somados vão chegar a 6 pontos, ou 6.000 pontos nessa proposta institucional de notas por pontuação. Então, se você for extremamente bem e tirar nota integral em tudo que você fizer, no TCC1 e no TCC2, você vai terminar o TCC2 com 6.000 pontos, em um universo de 10.000 pontos. Ok. E os outros 4.000 pontos? Esses 4.000 pontos, eles vão ser computados pelo TCC3, que é a sua apresentação oral. Então, e aí já uma conclusão lógica. A sua média é 6. Então, se você atingir nota integral no TCC1 e no TCC2, você ficou com 6. Sendo assim, a apresentação oral é uma escolha sua, porque você já está aprovado. Ok? Então, se você garantiu 6 nas duas primeiras fases do TCC, você já está aprovado. Você só vai para a banca para aumentar a sua nota, melhorar a sua nota, o que tira um peso muito grande de você. Você não precisa ir para a banca com medo de reprovar, você já está aprovado, não tem como a banca te reprovar. Agora, se você somando o TCC 1 e 2 ficou com 5, 5 e 5, 4, enfim, aí você obrigatoriamente precisa ir à banca, porque você tem que chegar pelo menos a 6.000 pontos. E aí, com a banca, você vai tentar alcançar
pelo menos a média para ser aprovado. Então, a banca do TCC, ela trabalha com um universo de 4.000 pontos, podendo te dar nada até 4.000 pontos, daí sim, de acordo com a sua apresentação. A banca, pessoal, estou falando na proposta da Croton atual, não que seja assim em todos os lugares, porque de fato não é. A banca, na Croton, ela só tem função de analisar a apresentação oral. Não pode a banca questionar o seu trabalho escrito. E aqui também fica uma dica e uma orientação aos senhores, que caso vocês estejam em uma banca em que um professor começa a questionar de maneira depreciativa o trabalho escrito, ele não pode fazer isso. O trabalho escrito, ele é competência e responsabilidade do tutor avaliar. Então, se você foi para a banca, o tutor já avaliou o seu trabalho escrito e está avaliado. Não é função dos professores da banca analisar, avaliar ou tecer qualquer comentário que seja ao seu trabalho escrito. A função da banca exclusivamente é avaliar o trabalho oral, a sua apresentação oral, a sua argumentação, a sua exposição e a resposta aos questionamentos feitos. É isso que a banca vai avaliar. Tanto é verdade que os professores da banca não terão acesso ao seu trabalho escrito. Eles sequer terão contato com o seu trabalho escrito, porque não é função deles analisar, corrigir, avaliar o seu trabalho escrito. Isso é função do seu tutor. Então aqui fica uma dica, porque a gente já tem algumas situações em que um ou outro professor acaba dedicando aí algumas críticas sobre coisas que não são responsabilidade deles, né? E aí é só para perder tempo dele, do seu e de todo mundo que está lá na banca. Precisamos ser um pouco mais práticos nessa parte. Então, um ponto importante. Como que eu oriento vocês, para a gente começar falando da apresentação oral, para depois falarmos do TCC, da escrita dele? Em relação à apresentação oral. Primeiro, excepcionalmente nesse semestre, as apresentações serão pelo Teams, né? Não será possível a apresentação efetivamente física, mas a estrutura das apresentações que nós temos, ela vai seguir a seguinte situação. Você tem uma banca que é composta por três professores da instituição mesmo, que são colocados aleatoriamente, não é? Normalmente, o que se faz? Faz uma lista dos trabalhos que serão apresentados e escalam-se os professores de acordo com os dias que eles têm em sala de aula. Simples assim. E aí são colocados três professores por trabalho. A banca vai ser aberta por um dos três professores, tem aqueles cumprimentos formais, mas uma coisa muito tranquila. Então, vai ser dada a palavra para você, para o aluno, para que ele possa expor o seu tema. E essa exposição do tema vai levar até uns 15 minutos. Esse tempo ele é computado. O professor vai te passar um tempo para você cumprir, você tem que cumprir esse prazo. Se você se der o prazo, vamos imaginar 15 minutos, e você não termina em 15 minutos, ele provavelmente vai te interromper e você não vai conseguir concluir a sua apresentação, tá bom? Então é muito importante você até mesmo fazer um treino em casa, aquela coisa de falar para frente do espelho, isso ajuda. Tentando não ultrapassar 15 minutos, ficar entre 10 e 15 minutos, acaba sendo um intervalo muito bom. Da mesma maneira que não é possível ultrapassar o prazo, também não é interessante que você seja extremamente rápido e sucinto, com uma apresentação de 3 minutos, por exemplo. Você não vai conseguir expor o seu tema em 3 minutos. Também é um fator que vai te resultar desconto de nota. Então, fique atento à maneira como será conduzida a apresentação. Ah, professor, preciso de terno? Não, não faça. Não tem necessidade alguma de você ir de terno, ou você, menina, ir toda formal. Não. Mas também é uma questão de bom senso, não é para ir de shorts também, ou de chinelo. Não é o momento disso. Existe uma formalidade em torno da banca e espera-se que a formalidade seja respeitada. Então, vá com uma roupa, não precisa ser formal, mas também não vá com uma roupa casual. Então vá pelo menos com uma calça jeans. Não tem problema algum ser tênis.
é, só que não vai com camiseta cavada, umas coisas assim muito, muito, muito casuais. Você não está indo para um boteco, ou num passeio com amigos no Parque dos Pássaros, né? Então, temos que ter aí uma noção. E é importante a gente falar porque sempre tem gente que não tem. E vai do jeito que acha que pode ir de boa, assim e tal. Ah, aí você vai me perguntar assim, professor, mas se eu aparecer lá de shorts, eu vou ser barrado? Não, você não será barrado. Mas a gente precisa entender uma coisa, jovem. Nós estamos nos metendo em um meio, e você está se metendo no meio, né? Eu já me meti, é, que é um meio formal. Então, essa onda toda que se tem hoje de que, eu não sou obrigado a nada, não compra essas ideias idiota, não. O meio é formal, a gente precisa respeitar isso, precisamos entender o que é superior e hierárquico, e respeitar essas tradições que foram colocadas e essas instituições que, de alguma maneira, estabeleceram regras de comportamento que não fazem mal para absolutamente ninguém, e que representam uma formalidade importante, principalmente dentro de uma área do conhecimento que é bastante formal, que tem um foco voltado a uma aparência, uma imagem e tudo mais. Então a gente minimamente precisa respeitar isso e entender que se eu quero mudar alguma coisa, que eu o faça a longo prazo, depois de me mostrar e de alguma maneira demonstrar a minha capacidade, o meu conhecimento e ser conhecido pelo meu trabalho. Não é momento de ser um anarquista quando você está terminando a sua graduação, né? A gente precisa realmente ter uma noção de realidade e de mundo diante dessas coisas. Então, não custa nada respeitar essas coisas. E outro ponto importante, que eu sempre comento com os meus orientadores, né, nas instituições com os meus orientandos, nas instituições que eu trabalho, onde quem faz a orientação é o professor. Ah, Existem muitos elementos que podem te gerar simpatia ou antipatia por parte da banca. Essa história de imparcialidade, que todo mundo é avaliado da mesma maneira, isso é mentira, isso é uma bobagem, isso não existe. É óbvio que existem pessoas que vão produzir mais simpatia dos professores e pessoas que vão produzir mais antipatia dos professores. A gente precisa ser realista, porque isso acontece na vida. Então, quando você trabalha num grupo de pessoas, acredito que alguns de vocês trabalhem com várias pessoas. Dependendo da maneira como uma ou outra pessoa se comporta, você tem por aquela pessoa simpatia ou antipatia. E a história de vocês na graduação, a maneira como vocês, enquanto alunos, vão se portar na graduação, vai influenciar para o momento da banca em os professores terem simpatia pela sua figura ou antipatia. E isso existe. Professor pega ranço de aluno? É claro que pega, porque professor é ser humano e qualquer ser humano pega ranço de pessoas, porque existem pessoas insuportáveis. E por que que não vai existir aluno insuportável? Por que que não vai existir professor insuportável? Como aluno também pega ranço de professor. São pessoas. Então isso existe. Vamos parar de tapar o sol com a peneira, sabe? Isso existe, efetivamente existe. Então, a maneira como você se comporta ou se porta ao longo da sua graduação, e é claro que você pode perguntar se é participativo, mas existem pessoas extremamente mal educadas. E a gente observa isso, uma coisa que a gente comenta muito, e na sala dos professores a gente fala assim de aluno, é isso mesmo, fofoca rola solta, filho. Então, assim, vamos parar de ser mentirosinho, né? Como também fofoca rola solta na sala de aula acerca de nós. É isso aí mesmo. A vida é assim. É, e aí, assim, a gente percebe que quando nós temos salas com alunos, e nós temos alunos de todas as idades, por exemplo, tenho na turma que eu dou aula à noite, é um segundo e terceiro semestres. Tenho alunos ali de mais de 60 anos. É impressionante a maneira absurdamente respeitosa com que esses alunos de 60 anos nos tratam. E não só a mim, mas com qualquer professor. De uma maneira extremamente respeitosa, educada, tranquila, porque também é um pessoal que veio de uma formação em que era muito importante essa coisa do respeito, da educação e tal. É, esses alunos de 60 anos me chamando de senhor.
por uma questão de respeito, de educação e tal, o que eu não faço questão especificamente de ser chamado de senhor, nunca exigi esse tipo de forma de ser tratado, de maneira alguma. Mas entendo que é um momento, e por outro lado, você tem situações de alunos novinhos, de tudo, e aí não é falando mal das pessoas mais novas, não é isso, mas é uma educação diferente, você sabe do que eu estou falando. Normalmente pessoas do matutino, é muito comum que as turmas do matutino tenham pessoas mais velhas, não necessariamente pessoas idosas, não é isso. Mas a gente que já está trabalhando, já é chefe de família, paga suas próprias contas e tal. E tem a galera que ainda é sustentada pelos pais, não tem problema nenhum ser sustentado pelos pais. Acho que principalmente quando você é adulto, você realmente percebe que é uma bênção ser sustentado por alguém, né? E não precisar prover o seu próprio sustento. Enfim, mas são tempos e momentos que passam na nossa vida. Mas é bastante comum que se há algum tipo de desrespeito, esse desrespeito acontece com muito mais frequência entre uma galerinha mais nova do que com pessoas mais velhas. É muito claro isso. Isso é uma coisa que a gente comenta em sala dos professores, porque é uma educação diferente. Então, esses dias, semanas atrás, dando uma aula para o noturno, dois alunos começaram a quebrar o pau na aula ao vivo. Eu dando aula, tinha um aluno, e é uma turma que participa muito, e um aluno, um senhor, e ele pergunta bastante, e eu acho isso ótimo. E ele fez algumas perguntas, e nós estávamos discutindo algumas questões um pouco controversas, porque o assunto era responsabilidade civil, e eu peguei algumas situações para que eles me dissessem se haveria responsabilidade ou não. E havia uma situação que envolvia a figura de um travesti. E esse senhor de quase 70 anos teceu os seus argumentos em relação a essa situação. E é óbvio que eu preciso olhar para ele e entender que se ele tem alguma dificuldade em aceitar ou compreender essa figura do travesti e tudo mais, gente, ele tem quase 70 anos. Então, ele cresceu em uma realidade em que isso não era normal. Então, eu não tenho que obrigá-lo a entender qualquer coisa, a gente precisa respeitar. E nisso tinha um rapazinho que começou a rir e liberou o microfone para rir, ou seja, de uma atitude completamente imatura e desnecessária. E aí, pronto, né? Começou a quebrar pau. E aí, assim, você fica assim, gente, isso está sendo gravado, é ao vivo, que coisa mais chata, sabe? A aula tava super bacana e aí acontece, isso você tem que dar uma bronca meio que ao vivo para ficar gravado e registrado na aula, que coisa mais chata. Mas enfim, isso jamais aconteceria, jamais não, que jamais é um exagero, mas é muito mais difícil o caminho ser inverso. Às vezes uma pessoa está falando alguma coisa e um senhor começar a dar risada. Aí você vai falar, quer dizer que todas as pessoas idosas têm bom senso? É claro que não, tem gente idosa insuportável, sem noção e que fala um monte de besteira. Tem. Mas estamos falando de padrões, né? Daquilo que é mais comum. Enfim. Então, tente eliminar qualquer situação que possa gerar antipatia pela banca, porque qualquer antipatia pode, ainda que inconscientemente, te gerar prejuízo. Então, você tem controle, ainda mais porque você está começando agora o curso. Você tem controle sobre tudo o que acontece na sua formação. Então, conduza a sua formação de uma maneira com que os professores olhem para vocês e enxerguem pessoas de fato interessadas, dedicadas. Você não precisa ser o melhor da turma, porque o professor sabe fazer essa diferença, de gente que está realmente ali interessado, querendo aprender, mas que não necessariamente tira as notas mais altas, porque as pessoas têm dificuldades diferentes. Isso é normal. E quando você vai para uma banca com uma roupa ok, e eu não estou falando formal, mas se quiser ir formal, tudo bem, e não de qualquer jeito, isso vai gerar uma simpatia maior da banca do que se você, rapaz, chegar de chinelo e de shorts. Você pode ter certeza, se você chegar numa banca de chinelo e de shorts, você não vai ser impedido de apresentar, mas já vai ter uma primeira antipatia da banca por você. E isso pode te prejudicar na nota. Então, são pessoas. Isso acontece. Então, elimine todos os elementos que
racionalmente são possíveis de eliminar que possam te gerar prejuízo de nota. Coisas que estão no seu controle. Você tem possibilidade de não ir de chinelo e de shorts, por exemplo, uma banca. Você tem possibilidade de conduzir a sua formação de uma forma que os professores olhem para você e tenham uma boa impressão de você. Faça isso, isso é importante. Se for para você perder nota, que você perca a nota porque ficou muito nervoso e gaguejou e acabou se perdendo na apresentação, que daí isso faz parte. É um costume essa coisa de fazer apresentação oral, né? É um costume. E é normal as pessoas ficarem muito nervosas, normal, ok. Então isso a gente não consegue controlar, mas tem outros elementos que nós conseguimos, então isso é importante. Depois da sua exposição, cada professor vai poder te fazer perguntas sobre o seu tema, obviamente. Então ele vai se dirigir a você e vai fazer perguntas para que você responda ao professor. Até ele falar, estou satisfeito, passa para o próximo, e assim sucessivamente. Ah, uma dica também: se você não sabe responder, não enrola não. Ou fala que não sabe, ou esse não foi o objeto do trabalho, eu acabei não abordando essa situação, né? Isso não foi um tópico analisado. Ou você pode fazer assim: olha, professor, esse não foi um tópico abordado pelo meu trabalho, não era esse o enfoque, mas suponho que seja assim. Aí você responde de acordo com uma reflexão que você faça. Isso é possível, mas não tenta ficar dando chute não, porque fica muito na cara. Então, seja honesto, tá tudo certo, a gente não tem que saber tudo mesmo. Claro que tem perguntas que têm muito a ver com com a sua pesquisa, que o mínimo que você tinha que fazer é saber, mas enfim, essas coisas acontecem. Depois que cada professor concluir, os professores pedirão para que você saia da sala e todas as pessoas que estiverem assistindo a sua apresentação também sairão da sala. E os professores ficarão a portas fechadas discutindo a sua nota. Até que, quando eles chegarem a um consenso, você é chamado de volta à sala e então, lhe informado imediatamente a sua nota. Ah, comentei, várias pessoas que estiverem na sala. Professor, eu fico muito nervoso, não quero ninguém me assistindo. Não tem como fazer isso. A banca, ela é pública e obrigatoriamente ela tem que ser pública. Nós não podemos fechar as portas para que você apresente só você e os professores. Ok? Então, se uma pessoa chegar e quiser assistir, essa pessoa tem direito de assistir, nós não podemos impedir. Então, o que você pode fazer é combinar com os seus alunos e com seus amigos de sala, de ninguém assistir ninguém, para todo mundo, para ninguém ficar nervoso. E aí vocês fazem um ajuste entre vocês, tá? Mas, enfim, se outros alunos de outras turmas quiserem assistir bancas, que eu recomendo que vocês assistam a apresentação de banca, não tem como a gente impedir. Então, é possível ter plateia, sim. E aí, tudo muito tranquilo. Posso usar slides, professor? Hoje, não mais. Ali na instituição, nós, por uma escolha interna, não aceitamos mais a apresentação de slide. O trabalho precisa ser exposto verbalmente, sem auxílio de slide. Se você é uma pessoa que fica muito nervosa, uma dica que eu lhe dou: não leva o trabalho com você, porque às vezes o trabalho é grande, você vai ficar folheando, você vai se perder. Faz um esquema numa folha de sulfite, simples, coloca tópicos. E aí você coloca lá tópicos para você ter um esqueleto da apresentação, com algumas informações, como se fossem alguns títulos, para você trabalhar em sequência. Isso vai te ajudar a se organizar. Então, essa forma de expor uma ideia oralmente, olhando um papel com tópicos, isso ajuda bastante. Então, é uma dica que eu passo para que vocês façam isso, porque é uma coisa bacana e é uma coisa bem viável, certo? No mais, entenda, tá todo mundo torcendo para você ser aprovado, ninguém ali tá para te ferrar. Não existe isso, quero ferrar gratuitamente a pessoa. Claro que se tiver a figura do ranço, aí é um problema. Aí realmente é um problema. Digo porque eu já presenciei situações em que, ao longo da formação, e vocês precisam ter acesso a essas coisas, porque essas coisas acontecem. Não que elas são certas, e não são. Mas eu já tive situações em que, nesse caso, era uma figura de orientando meu, em que depois eu fiquei sabendo, quando o meu orientando, né, soube da banca, porque os alunos recebem
com antecedência a data, o horário da sua banca e a composição, quais são os professores. O aluno veio desesperado, porque era um professor que ele tinha tido um problema ao longo da sua formação. E a gente não está isento de ter problemas. Acontece, tem professor que é um porre, e às vezes você tem problema com ele. Eu me lembro, eu nunca tive problema com um professor. No mestrado eu tive, com uma professora, e até hoje eu acho ela insuportável, um porre. Se Deus me abençoar, eu espero não encontrá-la na vida mais mesmo, e nem na docência, na academia, e nem na vida, porque é uma pessoa muito insuportável. Que aí tem gente que a gente não faz questão de ter contato mesmo, porque não agrega nada, sabe? E de fato, quando foi para ser a minha banca da dissertação do mestrado, o único pedido que eu fiz para minha orientadora, professora, pelo amor de Deus, não coloca fulano. Era o meu único pedido. Porque eu sabia que se a pessoa fosse, a gente teve um embate. Mas se isso é uma coisa em relação a uma pessoa, a um professor, provavelmente o problema não é você, né? E principalmente se for um professor que todo mundo tem problema. Que no meu caso, no mestrado, era isso que acontecia. Então, enfim. E aí entra o orientador, nesse caso, para comprar a sua briga. Nesse caso, da banca que esse professor tendo várias tentativas bem deliberadas, sabe? De tentar prejudicar o meu orientando. Mas aí a briga a gente compra, né? Então já aconteceu de eu discutir com um professor em banca? Já. Mas sempre com muito respeito. Termina a banca, acabou a confusão. Tá todo mundo se cumprimentando, dando risada, igual audiência. A gente briga com outro advogado, mas sai se cumprimentando. Só advogado muito, palavra a gente não pode falar, que fiquem com rancor. É, mas já aconteceu. Eu discuti com um professor que era nítido que ele estava querendo ferrar o meu orientando. E aí eu não. Aí é uma coisa meio paterna em relação aos meus orientandos, principalmente se o orientando fez tudo que eu pedi. Foi diligente. Agora, orientando vagabundo que nem me procura, aí pô, eu quero mais é que seja destruído mesmo. Faz parte. Mas temos que ter esses cuidados. Temos que ter esses cuidados, tá bom? Em relação à apresentação, você fique muito tranquilo, porque realmente, principalmente hoje na proposta da Unopar, em que você muitas vezes já vai para a banca aprovado, não tem qualquer razão para você ficar nervoso. É muito mais um nervosismo pelo ato de falar em público do que em ser reprovado ou não. E outra coisa, pessoal, vocês escolheram uma profissão em que vocês precisarão se colocar em algum momento. Então, se permitam passar por essas situações de estresse, de momentos difíceis em que você fica nervoso, você vai suar frio. Isso é importante. Eu me lembro de uma aluna numa época em que a gente tinha disciplina de TCC no final do curso. E eu montei seminários para que os alunos pudessem apresentar o assunto que eles tinham escolhido para o TCC, para treiná-los para a banca. E uma aluna em específico, ela ficava muito nervosa em falar em, mas muito nervosa, a ponto dela começar a apresentar, ela passou mal. E ela foi para fora da sala, não conseguiu concluir, sentou no chão, tiveram que buscar água, abanar ela, porque ela realmente, a pressão baixou e tal. E aí ela ficou lá fora, eu fui passando para os outros alunos realizarem o seminário. E como era uma noite toda de aula, depois de um tempo, eu fui lá fora, vi como ela já estava bem. Eu falei, fulana, tá bem? Ela, não, professor, tô bem, já melhorou, tá tudo certo. Falei, ótimo, então agora você levanta e vai terminar o que você começou. Termina a apresentação. Não é assim, você está numa audiência, fiquei nervoso, passei mal, vai acabar por causa de você. Você tem que terminar seu trabalho, ela termina o seu trabalho. E de fato ela foi e terminou o trabalho dela. Terminou a apresentação. Ficou a coisa mais sensacional do mundo? Não, porque ela realmente é uma pessoa que tem muito nervosismo em torno disso, muito medo, muito receio. O importante é você se esforçar, se coloque diante dessas dificuldades, porque isso vai te treinar para o momento da sua apresentação oral. Nós temos que compreender que o trabalho de conclusão de curso é um trabalho que representa o fechamento da sua formação. Então, ele é bem importante. Existe uma simbologia muito legal em torno do trabalho de conclusão de curso, porque ele é a etapa final da sua formação.
E você precisa se orgulhar disso. É um motivo de orgulho, de alegria, de satisfação. Você saber que, poxa, eu fiz um negócio legal, fui lá, defendi aquilo que eu escrevi e fui bem, e tirei uma nota legal e fui aprovado. Você pode ter certeza, isso vai te dar uma satisfação muito grande e uma alegria também, tenha certeza disso. Então, se permita ter esse tipo de experiência. Cada tipo de formação vai ter um tipo de trabalho de conclusão de curso. No caso das graduações, como é o caso do direito, a gente tem um TCC de forma de trabalho monográfico ou um artigo científico. E vamos chamar de TCC, trabalho de conclusão de curso. Quando eu vou para uma pós-graduação, na pós, o trabalho de conclusão de curso será ou um artigo também ou uma monografia. Independente, qualquer um dos dois vai depender da pós, do tipo de pós, aquilo que eles exigem. Hoje já foi liberado pelo MEC pós-graduações sem TCC ao final, sem trabalho de conclusão de curso ao final. Agora, quando eu vou para o mestrado, o trabalho de conclusão de curso nós chamamos de dissertação, e quando eu vou ao doutorado, o trabalho de conclusão de curso nós chamamos de tese. Então, são nomenclaturas diferentes para um trabalho de conclusão daquele tipo de especialização. E as diferenças são basicamente a profundidade da pesquisa e o tamanho do trabalho. Então, quando eu pego um trabalho de graduação, ele vai ter lá por volta de 30 páginas. Quando eu vou para um de pós, a mesma coisa. Se a pós exigir o trabalho de conclusão, né, como eu disse, várias hoje não exigem mais isso. E quando eu vou para um mestrado, a dissertação vai ter lá 120 a 250 páginas, dependendo do tema, mas tem se preferido dissertações menores, que fiquem entre 120, no máximo 150 páginas. E as teses, 150, 250, 300 páginas. Antigamente, as dissertações eram todas com mais de 200 páginas e as teses 400, 500 páginas. Reduziu-se bastante essa exigência de número de páginas, ultimamente, tá bom? Mas todos são trabalhos científicos e que vão concluir algum tipo de formação. Esse trabalho científico, ele tem algumas regras, algumas formalidades, e a gente vai dar uma olhadinha nessas formalidades. Vamos compartilhar aqui o texto do Word. Estamos aqui com o texto do Word, para que você acompanhe comigo. Já falamos sobre os símbolos, vai precisar analisar qual é o símbolo do momento em que você está produzindo e vai ter que trocar. A capa é igual, a mesma situação do artigo, já falamos sobre isso, título, subtítulo, lembrando que título 16 tudo maiúsculo negrito, subtítulo 14 sem negrito, cidade da faculdade e o ano que você está entregando o trabalho. O seu nome, não se permite, no nosso caso, trabalhos em coautoria, vários autores do mesmo TCC, vai ser um só. É que existem alguns cursos que permitem. Mesma situação, teremos aquela caixinha recuada, que você vai preencher. Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade do Paraná como requisito parcial para a obtenção de título de bacharel em Direito. Orientador é o nome do seu tutor. Do tutor que no sistema lá no ABA vai te ajudar. Aqui nós temos a folha de aprovação, que você vai deixar essa folha de aprovação só colocando o seu nome, o título do seu trabalho e o subtítulo se houver. E aqui você vai deixar em branco, desse jeito. Você só vai preencher quando terminar a banca. Quando você protocolar o teu trabalho de conclusão e enviar ele por finalizado, isso aqui você vai deixar desse jeito, essa parte. Quando você for submetido à banca e a banca te aprovar, aí você vai preencher isso aqui, colocando a sua nota e o nome de cada um dos professores que compuseram a sua banca, tá bom? E as suas, no caso, arapongas e a data em que a banca aconteceu. Dedicatória. Até aqui, que nós chegamos a essa folha de aprovação, são elementos obrigatórios. O seu TCC precisa ter esses elementos. Dedicatória, elemento facultativo. Você não é obrigado a fazer dedicatória. Se você o fizer, ao final da página, Arial ou Times tamanho 12, com esse recuo mais para o
para o canto, por meio do e para o canto direito do seu trabalho, né? A dedicatória vai acontecer. Nós temos aqui um recuo de 7 centímetros para fazer a dedicatória. Aí você pode dedicar para quem você quiser. A dedicatória é sua, tá? Dedicatória para os seus pais, para o seu marido, para sua esposa, para sua família, para Deus. E aí você fica. Aqui é uma parte em que a cientificidade fica de lado. Se você quiser, nesse momento, fazer um agradecimento àquilo que você acredita enquanto divindade, fique muito à vontade. Esse espaço é seu. Na verdade, é uma dedicatória, né? É uma dedicatória para alguma divindade que você acredite, fique à vontade. O espaço é seu, absolutamente seu. Não tenha nenhum tipo de receio nesse aspecto, tá bom? Você também não pode ser prejudicado na nota por conta da dedicatória que você fez. E se você não quiser dedicar ninguém, você pode arrancar essa página. É elemento facultativo. Agradecimento, elemento também facultativo. E aqui você agradece a todo mundo que você quiser agradecer. Pessoas que ajudaram, te auxiliaram na, na pesquisa ou ao longo da sua graduação, pessoas que foram importantes. Aqui um ponto importante, uma dica, tá? Tudo bem que na Unopar você vai ter essa figura do tutor, mas depois, quando você for montar passar por outras formações ou especializações, sempre agradeça ao seu orientador. É muito mal visto quando o aluno não agradece o seu orientador, que é uma pessoa que de alguma forma ajudou ele na formação. Então, agradeça sempre ao orientador do seu trabalho. Por mais que vocês tenham tido discussão, enfim, o que pode acontecer, agradeça. Ele dedicou o tempo para te auxiliar e tudo mais. É de bom tom, é educado agradecer ao seu orientador, certo? E no mais, você agradece a quem você quiser. É só uma curiosidade, que daí isso de fato aconteceu. Ah, teve um trabalho daqui da instituição, onde vocês estudam mesmo, em que ele foi utilizado como elemento de prova numa ação de divórcio, porque o amante ajudou a pessoa a escrever quase todo o trabalho, praticamente escreveu para ela. E ela agradece muito fortemente a esse amigo, em que depois o marido descobre que não era só amigo. E aí, cuidado então para não se revelar, né, excessivamente por meio do seu agradecimento. Epígrafe também é elemento facultativo, recuo de 7 centímetros lá no final da página. O que é epígrafe? É aquelas frases que a pessoa coloca, que acho bonito aquela frase, penso, logo existo. E aí joga lá porque acha que tem algum sentido. Fica à vontade. Se quiser pôr, se não quiser, não coloca. Resumo, elemento obrigatório. Então, aqui no resumo, nós temos um cabeçalho que você vai preencher, né, substituindo os dados, mas nessa formatação. Resumo. Aqui você faz um resumo sem qualquer parágrafo, espaçamento simples, e ele vai ter até 500 palavras. Depois disso, nós temos as palavras-chave. São palavras essenciais. Se o teu trabalho fala sobre a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores, quais são as palavras-chave? Responsabilidade civil, genitores, filhos menores. São palavras que, de alguma maneira, representam o seu trabalho como um todo, certo? Na página seguinte, nós temos o abstract, que é o resumo dessa página em uma língua estrangeira. Abstract é elemento facultativo para a graduação. Então, o resumo é obrigatório. Abstract é elemento facultativo na graduação. Você vai colocar todo aquele resumo em língua estrangeira. E as palavras-chave também em língua estrangeira. Abstract você vai usar se for em inglês, né? Agora, se for em espanhol, você vai traduzir tudo, inclusive a palavra resumo, para o espanhol. Normalmente se aceita inglês, espanhol, francês e italiano. São línguas, mas
precisa ver no momento em que você for apresentar quais são as línguas aceitas pela instituição naquele momento. Inglês e espanhol é extremamente comum que sejam aceitos. Se você for usar o abstract, fazer o abstract, tenha o cuidado de realmente ser uma tradução boa. Porque as pessoas colocam o abstract só para encher linguiça, como uma página a mais ganhada, né? E simplesmente fazem a tradução por qualquer tradutor online e fica uma porcaria. Então tenham esse cuidado, essa cautela, para que de fato seja uma tradução correta, uma tradução adequada. Lista de figuras só vai existir se o seu trabalho tiver figuras, o que provavelmente não vai ter. Gráficos, a mesma coisa, só vai existir se o seu trabalho tiver gráfico e tabela, mesma situação. Quadros, abreviaturas. Essas coisas que eu passei mais rápido não costumam aparecer em TCCs do direito. Lista de abreviaturas é uma possibilidade. Pessoal, a gente sabe que no direito nós temos muitas palavras abreviadas. Então, em vez de escrever Código de Processo Civil, as pessoas escrevem CPC, enfim, STF, em vez de Supremo Tribunal Federal. Se eu vou utilizar termos abreviados no meu trabalho, é interessante fazer uma lista de abreviaturas. E aí eu coloco todas as palavras abreviadas que eu vou usar em ordem alfabética, com o respectivo sentido: STF, Supremo Tribunal Federal; STJ, Superior Tribunal de Justiça; TJPR, Tribunal de Justiça do Paraná; enfim, CPC, Código de Processo Civil; CC, Código Civil; CP, Código Penal, e coloco essa lista de siglas, e aí no meu trabalho eu posso utilizar só a abreviatura. Agora, se eu não coloco a lista de siglas no meu trabalho, eu não vou poder já de cara jogar a abreviatura. Ah, professor, não coloquei uma lista de abreviaturas. Vou escrever. Como que então eu vou ter que escrever por extenso toda vez? Não. O que que você pode fazer caso você não queira colocar uma lista de abreviaturas? A primeira vez que você for utilizar aquela palavra que você quer abreviar, você vai escrever por extenso. Então, por exemplo, você vai fazer assim: conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Você abre parênteses, coloca STF. A partir disso, todas as outras vezes que você citar o STF, você pode colocar só STF. Porque na primeira vez que você falou do Supremo, você deixou claro que a sigla em seguida é do Supremo STF. O que você não pode é, desde o início do seu texto, já usar só abreviaturas, sem em nenhum momento ter dito o que essa abreviatura significa. A gente escreve, pessoal, para o outro e não para nós. Então nós temos que partir do pressuposto que o outro não sabe coisa alguma daquilo que eu estou escrevendo. Por isso que a escrita ela precisa ser simples, ela precisa ser objetiva, porque a ideia é que seja um texto palatável para qualquer pessoa. Tá bom? Então, a ideia não é complicar. Sumário, elemento obrigatório. Sem sombra de dúvidas, elemento obrigatório. E aqui nós temos a formação do sumário. O que é em negrito, tudo tamanho 12. Seção primária, que tem um número só, maiúsculo negrito. 2, desenvolvimento, seção primária, tem um número só aqui. Seção secundária é quando eu tenho dois números, 2.1, 3.1, tudo maiúsculo, sem negrito. Seção terciária, quando eu tenho três números, 2.1.1. Só as primeiras letras de cada palavra maiúscula. Seção quaternária em diante, só a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo. Então, aqui é uma estrutura de formatação que você vai utilizar. Introdução. Então, você vai, na introdução, falar sobre o seu tema, mas de uma maneira bastante geral, colocando a importância, a relevância desse assunto, e também indica-se que na introdução você dedique um parágrafo para cada capítulo do seu TCC. Só comentando, então, o primeiro capítulo abordará blá, 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 o segundo, sabe? É uma maneira interessante. Lembrando, sempre escrever em terceira pessoa, não em pessoal, nunca conjugar o verbo em primeira pessoa, nem do singular, nem do plural, nunca eu, nunca nós. Isso é muito importante. Desenvolvimento aqui são os capítulos do seu livro, do seu trabalho de conclusão de curso. E aí os capítulos que você vai desenvolvendo
junto com o seu tutor. Então, aqui tem alguns exemplos de colocação de gráfico até a sua conclusão. Na conclusão, você vai, enfim, fechar o seu assunto, apresentar os resultados que você teve ou alcançou por meio da sua pesquisa. Pontos importantes: a pesquisa nunca é achismo e os seus resultados não podem também ser um achismo da sua cabeça. Tudo é científico e é importante que você respeite a cientificidade dessa pesquisa e do conhecimento que você se dedica a estudar em algum momento, ok? Introdução e conclusão não tem citação, são somente as suas palavras, a introdução toda e a conclusão toda. No desenvolvimento, que é o meio do texto científico propriamente dito, ali tem que chover de citação. Referências, tudo aquilo que você utilizou para produzir o seu texto. Todos os livros, todos os sites, todos os artigos, filmes que você possa ter acompanhado, vídeos menores, não necessariamente filmes, que de alguma forma te auxiliaram a produzir o seu texto, você vai colocar aqui nas referências. Claro que da maneira adequada. Referências. Não tem parágrafo, espaçamento simples, um espaço entre uma referência e outra, e a referência vai ser o único lugar do seu trabalho que o alinhamento ele é à esquerda, não é justificado. Referência é alinhamento à esquerda. Tá? É a única parte do trabalho que faz isso. Apêndice, elemento facultativo. O que é apêndice? Você cita no seu trabalho um julgamento do STF. E aí você quer colocar a cópia da decisão, o acórdão, né, que é a decisão do STF. Você coloca em apêndice, você não vai pôr lá 20 páginas, 10 páginas ou 5 páginas que seja de decisão dentro do seu texto, você põe em apêndice. Apêndices são esses documentos extras. Vai ter se você quiser colocar, não tem obrigatoriedade alguma de ter apêndice o teu trabalho, tá? É importante que isso seja bem entendido. Quando a gente pensa na formatação do seu TCC, falamos de várias formatações quando vimos ali aquele modelo. Esse material, salvo engano, ele já foi enviado para você. Eu quero comentar um pouquinho sobre citações agora, para a gente fechar a nossa conversa de hoje e, consequentemente, fechar o conteúdo, o livro didático e o seu semestre tendo só a avaliação. O seu texto, que é aquela parte do desenvolvimento, ele precisa ser produzido com várias informações externas, de doutrinadores, pensadores, enfim. O que é citar? Citar é trazer a ideia de outra pessoa para o meu texto. E citar é indicar. Quando eu trago a ideia de outra pessoa para, de alguma maneira, sustentar o meu texto, eu preciso indicar de quem é essa ideia. E existem dois tipos de citação. Nós temos a citação direta e nós temos a citação indireta. Citação direta é quando eu copio as palavras da outra pessoa. Copio, palavra por palavra. E citação indireta é quando eu leio as palavras da outra pessoa e escrevo a ideia do outro com as minhas palavras. E aí a gente tem a citação indireta, que a gente chama de paráfrase. Paráfrase é sinônimo de citação indireta. Qual vai ser a diferença? Um texto, ele vai ter citação direta, indireta e paráfrase. Deixa eu abrir aqui algum arquivo. Que eu possa dar exemplos concretos sobre isso. Vamos compartilhar aqui uma outra coisa com vocês. Compartilhar aqui. Bom, só quero pegar a parte do texto. Aqui. Bom, aqui eu peguei um projeto
mas que dá no mesmo. Para que vocês tenham uma ideia. Ele está falando sobre responsabilidade civil nessa parte. Daí ele vem aqui, ó, nas palavras de Venosa, toda atividade que acarreta prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. Isso é uma citação direta, ou seja, é uma cópia. Por que eu sei que é uma cópia? Porque está entre aspas. Se a minha citação direta, a minha cópia das ideias do autor, quando eu escrever no meu trabalho, ela tiver até 3 linhas, a gente vai chamar de citação direta curta. Citação direta curta é a cópia com até 3 linhas. E se ela tiver até 3 linhas, eu vou deixar no texto, entre aspas, igual ele fez aqui. Como que eu conto essas linhas? Porque nem sempre vai começar aqui onde está o meu cursor, né? Comecei a escrever aqui. Aqui deu uma linha. Eu traço uma linha vertical reta. Aqui deu 2 linhas e daria 3 linhas aqui onde está o meu cursor. Até aqui, a citação ficaria desse jeito no texto, entre aspas, ali dentro do parágrafo. Agora, se eu começo a escrever e passa de 3 linhas, aí eu tenho a citação longa, citação direta longa. É cópia, mas é maior do que 3 linhas. Recuo, que daí eu vou fazer esse retângulo aqui. Recuo total de 4 centímetros, espaçamento simples, porque aqui no texto é espaçamento 1,5. E na Unopar, letra tamanho 10. Pela ABNT, a letra tamanho 12. Desculpe, na ABNT, a letra tamanho 11. Para a Unopar, tamanho 10. E você coloca aqui, sem aspas. E faz a nota de rodapé. Coloca o númerozinho e vai jogar aqui para baixo a informação sobre de onde você retirou aquelas palavras, aquela ideia. E a paráfrase? Aqui nós temos um exemplo de paráfrase. Ó. No Magistério de Arnaldo Risardo, a perda de uma chance está ligada à perspectiva de sucesso, de vantagem de um ganho que toma corpo e posteriormente deixa de existir. Ele não copiou exatamente as palavras dele, não tem aspas, ele só leu a página específica e colocou a ideia do Arnaldo Risardo com as palavras dele. E ele vai fazer a nota de rodapé do mesmo jeito. Só que aqui não é, aqui é uma citação indireta, é a figura da paráfrase, ok? Vamos voltar aqui na formatação do TCC. Já falamos que o espaçamento entre eles é 1,5, letra tamanho 12, parágrafo de 3 centímetros. Tudo isso você tem no seu material, tá? E como que eu faço as citações e referências? Qual é a vantagem da nota de rodapé, que é aquele sisteminha que joga lá embaixo que eu comentei com vocês? Que quando você terminar o seu trabalho, você já tem as suas referências prontas, porque é só copiar as notas de rodapé e colocar nas referências e tirar a página, né? Que as notas de rodapé têm o número de página e a referência não tem. Regra geral de referência ou citação. Sobrenome maiúsculo, vírgula, nome. Então, José Afonso da Silva. Silva, vírgula, Silva tudo maiúsculo, vírgula, José Afonso. E aí, José, J maiúsculo, A maiúsculo, substantivo próprio. Título da obra e o título em negrito. Se tiver subtítulo, 2 pontos, subtítulo sem negrito. Edição. Aqui você tem que olhar no livro se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta edição. Se for primeira edição, você não coloca nada. Você não coloca, você vai direto para a cidade. Você só vai indicar a edição da segunda edição para cima. Cidade é a cidade da editora. Então, por exemplo, São Paulo, 2 pontos, editora, Saraiva. São Paulo, 2 pontos, Saraiva, vírgula, o ano da publicação da obra. E essa é a regra geral. Na editora, você não usa o termo editora. Você não vai colocar editora Saraiva, editora Revista dos Tribunais. Não, é só Saraiva, só Revista dos Tribunais, só Lumen Iuris, só LTR. Não coloca a palavra editora. E aqui eu tenho vários exemplos, eu não vou ficar lendo um por um aqui, de como que você realiza essa citação. Então, questão de lei, material eletrônico, né, Brasil, tudo maiúsculo, ponto, o número da lei e depois disponível em, coloco o site, ponto, acesso em. Eu preciso colocar dia, mês e ano do acesso. Lembrando que não tem o D, não é 22 de dezembro de, é 20, dia, espaço o mês, espaço o ano, sem qualquer D no meio disso.
Todos os meses são abreviados pelas 3 primeiras letras, exceto maio. Maio é o único mês não abreviado. Se fosse 22 de maio de 99, seria 22 maio 1999. Não sendo maio, todos os outros meses são abreviados pelas 3 primeiras letras do respectivo mês. Aqui a gente tem a situação da obra traduzida, depois do título, tradução de fulano de tal, cidade, editor e ano, de revista científica e tudo mais. Nas referências, e aqui já chegando nos finalmente, nas referências, se você utilizar mais de um livro de um mesmo autor, então tem autores que publicam vários livros diferentes. Então eu tenho livros de... Coloquei aqui um exemplo, né? 2 livros do Ingo Sarlé. Eu coloco o primeiro livro dele, porque as referências, isso só para referência, as referências elas são em ordem alfabética. Então eu coloco, e qual que é a ordem se eu tenho vários livros do mesmo autor? Livro mais novo vem primeiro. Então aqui nós temos um livro de 2010 e um outro de 2009. Então eu vou colocar primeiro o de 2010, Sarlé, Ingo Wolfgang. Título do livro, 2 pontos, subtítulo sem negrito, edição 10.ed.rev, atual e ampliada, edição, revista, atualizada e ampliada. Essa informação tem no livro, na capa dele vai estar lá escrito, junto com a indicação da edição. Cidade, que está errado, o escrito é Porto Alegre, 2 pontos, livraria do advogado, ano. A próxima obra dele, eu substituo o nome por 6 underlines, tá? 6 underlines pontos. Isso significa que é o mesmo autor. Você só pode fazer isso nas referências, para evitar ficar repetindo o nome do autor, tá bom? Então aí fica uma dica. A questão do opsit e do ibid. Como que eu uso? É uma forma de evitar, e aqui é para nota de rodapé, lá no corpo do texto. É para evitar que você fique repetindo a citação inteira. Sobrenome, nome, título, blá, 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 blá. É uma forma mais fácil, né? Que é IBID? IBID é quando a minha próxima citação é exatamente a mesma citação anterior. Então, eu fiz um capítulo e baseei um capítulo em um determinado livro. E aí o próximo, fiz capítulo não, desculpa, fiz um parágrafo e baseei esse parágrafo em uma parte de um determinado livro. Faço a citação. O próximo parágrafo continua sendo baseado no mesmo livro, mas página diferente. Eu não preciso colocar a citação inteira, eu coloco só IBID, vírgula, e a página, que é esse exemplo aqui. Então, citação 1, Bobbio, Norberto, A Era dos Direitos, blá, 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 blá. Se o outro parágrafo também usou o livro do Bobbio, exatamente esse livro, em vez de eu copiar e colocar tudo isso aqui, eu coloco só IBID, todo o termo em latim em itálico, e a página. Só para economizar tempo mesmo, tá bom? E o opsit? O opsit é quando eu menciono um livro ou uma citação já feita, mas não imediatamente abaixo dela. Então, olha aqui, ó, Bobbio, A Era dos Direitos, só que depois da citação do Bobbio, eu coloquei uma citação do Ingo Sarlé. E aí depois, no terceiro parágrafo, eu voltei a usar o Bobbio, esse aqui de cima. Não posso usar IBID, porque o IBID faz menção ao imediatamente anterior. Se eu colocasse IBID aqui, teria que ser o livro do Sarlé, do Ingo Wolfgang Sarlé. Só que eu usei de novo esse livro do Bobbio. Preciso pôr ele inteiro aqui? Não. Coloco só sobrenome, vírgula, nome, opcite, vírgula e a página. Isso significa opus citados, que é uma obra já citada, mas em um outro momento, não imediatamente anterior a essa citação que eu estou fazendo, tá? Então, isso tudo para dar um pouco mais de velocidade e dinamismo para você não ficar tendo que escrever tudo completinho, do zero, o que acaba sendo bem chato, né? Essa situação, essa parte é bem complicadinha. Sobre definição de tema, isso a gente já conversou nas aulas anteriores, é importante que seja um tema. Aliás, eu escuto muito isso, né? Professor, eu quero escolher um tema. Primeiro que depende da sua intenção. Se você quer continuar pesquisando sobre isso, quer ir para um mestrado, quer ir para uma pós-graduação para aprofundar essa pesquisa. Aí é interessante você ter um cuidado um pouco maior no seu TCC. Agora, se você só quer se formar e ter a graduação, o diploma,
aí você não vai ficar gastando tempo com temas complexos, a não ser que você queira, claro. Mas tenha essa análise de sinceridade sobre você. Quero dedicar tempo para isso? Estou com uma orientanda de uma outra faculdade que escolheu um tema difícil, difícil de achar livros, e aí veio desesperada agora. Ah, porque eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Eu devia ter pensado nisso antes de escolher. Foi avisado que o tema era difícil. Quer mudar? Autorizei mudar o tema, porque senão nem ia sair trabalho. Mas assim, poxa, a gente tem que ser honesto com a gente. Vou dar conta de determinados temas ou não? Vou dar conta de comprar livro? A biblioteca não vai ter tudo que eu preciso. Ou vou dar conta de pegar o carro, um ônibus e ir para uma outra faculdade, fazer pesquisa na biblioteca dessa outra faculdade? Preciso ter essa análise. Se eu vou dar conta, ótimo pegar temas complexos. A gente gosta de tema diferente. Agora, se eu não estou disposto a fazer isso, não dá para ficar inventando nesse momento, né? Então a gente precisa ser realista. E eu percebo que muitos alunos, quando vão fazer um TCC, não são realistas sobre eles mesmos, sabe? Sobre o tempo que eles têm, porque também é uma questão, quero dedicar tempo para isso? Tenho família, tenho filhos, tenho marido, tenho esposa, tenho pais que cuidam, enfim. Ou quero que meu final de semana seja um momento de lazer e não ficar escrevendo. Preciso fazer uma análise muito sincera, sobre essa situação. É muito importante que, que isso seja refletido. E aí, no mais, essas são as ponderações que nós temos que fazer em torno do trabalho de conclusão de curso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Professor, eu estava lendo o Oi. livro e eu vi um negócio sobre errata. O que seria errata no trabalho? Obrigado pela pergunta, Flávio. O que acontece? Quando a gente faz um trabalho, pode acontecer, e é comum, porque chega um momento, quando você escreve, que você já não enxerga os erros do seu trabalho, porque você já está tão cansado dele que não enxerga. E aí você protocola o seu trabalho, e depois que você protocolou a versão final, que você não vai poder protocolar de novo, ah, aí você percebe, poxa, essa palavra foi escrita errada. Percebe alguns errinhos assim, normalmente erros gramaticais, concordância. Então, os, os imigrantes falou, sabe? Esses tipos de errinhos você percebe depois, numa revisão que você faz depois de protocolar o trabalho. Aí é muito bem visto você apresentar uma errata para a banca, no momento da sua banca. Porque aí você faz o seguinte, quando você chegar, for chamado para a banca, você vai imprimir uma errata. A errata é uma tabela que você faz numa folha do Word, onde você vai dizer assim na tabela, página tal, onde se lê. E aí você coloca como está escrito, errado. E aí na outra coluna, leia-se. E aí você coloca a maneira correta. E você faz essa correção por meio dessa errata. E aí você apresenta a errata para a banca antes de começar a sua exposição, como demonstração de um cuidado seu com o trabalho. Na Unopar, hoje, na proposta de hoje, vai ter essa hipótese? Não vai ter. Por quê? Porque os professores da banca não têm acesso ao trabalho. Então, não tem sentido vocês apresentarem uma errata na banca hoje, da Unopar, porque os professores não vão ler o trabalho para ver se tem ali algum erro ou não, para te indicar. Agora, se vocês estivessem diante de uma banca que efetivamente vai analisar o seu trabalho, a sua escrita, aí a errata é interessante. Então é só uma folha muito simples em que ela vai ter uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna é a página, você vai indicar a página onde está aquela informação errada. A segunda coluna você vai escrever como está no trabalho, errado mesmo. E na terceira coluna você vai escrever como deveria estar, a maneira correta. Entendeu, Flávia? Sim, entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram tirar? Independente de vocês terem dúvida nisso ou não, quando chegar o momento de vocês realizarem esse trabalho, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar.
Não tem dificuldade alguma nesse sentido. Alguma, às vezes a gente não lembra, mas dá uma olhada em todo esse material que foi disponibilizado, tá? E tendo uma situação, vocês mandam para mim uma mensagem, me perguntem, enfim, independente se eu vou estar na faculdade ou não. Pensar que 5 anos não é um tempo tão curto assim, muita coisa acontece em 5 anos. Mas eu sempre estou à disposição. Isso é muito tranquilo para mim, seja nessa questão metodológica ou nas outras disciplinas que eu acabo atuando, ou passando aí para vocês alguma coisa. Beleza? Pessoal, assim a gente conclui então o livro e também o nosso semestre, de certa forma. Você vai ter depois a abertura da avaliação, que você já sabe que é um negócio muito tranquilo, porque é o que o sistema nos permite nesse momento. A gente espera e acredita piamente que voltaremos à normalidade. A faculdade já está retomando as atividades administrativas. O hospital veterinário está voltando a funcionar também, então a gente percebe que a faculdade tem retomado as suas atividades, que é uma questão de semanas para as coisas se estabelecerem. Só que não dá tempo de voltar às aulas, né? Agora, para esse semestre. A gente acredita que no segundo semestre tudo vai estar normal. É, eu espero que vocês continuem firmes e fortes na formação de vocês, que vocês continuem estudando. Qualquer dúvida, mais uma vez, eu me coloco à disposição de vocês. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes na sala de aula, em matérias específicas, matérias mais técnicas, de direito mesmo, para a gente conseguir fazer várias discussões e aprofundar o conhecimento sobre as coisas. No mais, eu desejo sempre muito, muito, muito sucesso para vocês. Nós não nos encontraremos em sala mais esse semestre, mas quero dizer que foi uma alegria partilhar com vocês, com a turma de vocês, vários momentos ao longo desse semestre, e um aprendizado muito grande. Nós tivemos que nos adaptar a coisas novas, todo mundo teve que passar por isso. E foi muito, muito tranquilo fazer isso com a turma de vocês, assim como com a turma da noite. Espero que vocês tenham, de alguma maneira, aproveitado, absorvido informações, e que isso possa servir para vocês, não só essas questões técnicas de regrinhas, de metodologia, porque isso é o que menos importa, mas muito também a partir de discussões que nós traçamos, discussões muito importantes, que devem gerar algum tipo de reflexão. Não deu para a gente fazer tudo o que gostaria, eu passei aquele livro do Caso Exploradores de Caverna, mas por uma questão de tempo, acabou não sendo possível nós desenvolvermos essa discussão. Quem sabe nós possamos fazer isso nos próximos semestres em outras disciplinas. Bom, mas sugiro mesmo assim, que caso você não tenha lido o livro, que você leia, que você procure ler outras coisas durante as férias, durante esse recesso, não fique estagnado. Isso acaba, de alguma maneira, prejudicando a gente, a nossa visão crítica sobre as coisas. Sejam sempre muito críticos sobre tudo, sobre qualquer coisa, não aceitem goela abaixo. Vocês estão na universidade, e a universidade, se ela não ensinar as pessoas a pensar, ela não serviu para nada. Então, que vocês realmente tenham isso muito forte dentro de vocês. Questionem tudo, é, não fiquem aceitando porque sim. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, e a gente está nesse mundo para realmente tocar o terror nesse aspecto mesmo, para sermos pessoas críticas. Isso faz diferença, nós precisamos de pessoas críticas. Tivemos uma discussão muito recente sobre racismo. É, Precisamos pensar sobre isso, quão a nossa sociedade ela é falha em vários aspectos, mas também nesse aspecto. E essa circunstância de racismo ela acaba aparecendo por várias notícias que aconteceram, não só pela morte daquele manifestante, não era manifestante, acho que era manifestante, né, nos Estados Unidos, é, mas também pela morte daquele garotinho de 9 anos, né, lá em Pernambuco, em que a mãe foi passear com a cachorrinha da família e ela levou o filho ao trabalho, e aí teve toda uma situação da patroa não acabar ficando meio sem paciência com o moleque que queria ter acesso à mãe. O moleque ficou sozinho no elevador, vai até o último andar e de lá ele cai.
do prédio, uma situação bem delicada. Particularmente, não acho que essa situação da patroa que deixou o moleque sozinho no elevador seja diretamente uma figura de racismo. Acho que é mais uma questão de desrespeito à humanidade de uma empregada doméstica, da sua família, uma desconsideração ao valor daquela pessoa. E não necessário, pelo menos não diretamente, isso estaria atrelado à cor da pele. Não que não esteja, mas existem racismos que são mais diretos, parece que é mais evidente. Assim, não acho que esse tenha sido um caso de deliberadamente um racismo, mas isso existe, isso é um problema. Quando eu vi vários comentários sobre essa notícia da morte do menino, muitos comentários do tipo: não se leva filho no trabalho, onde já se viu, a patroa fez muito em ficar com a criança e tal. A discussão nem é essa de se leva ou não se leva filho no trabalho, mas no atual momento acaba sendo muito comum a pessoa ter que levar o filho ao seu trabalho porque não tem com quem deixar. É muito fácil a gente analisar ou julgar a realidade do outro a partir da nossa realidade. É muito fácil e muito errado. Então, muito provavelmente essa mãe, que agora perdeu seu filho, não tinha com quem deixar essa criança. E certamente ela deve ter avisado, porque ela disse que ela já tinha levado outras vezes. Então, havia uma aceitação por parte da família daquela criança ir com ela. Enfim, o mundo ainda é muito complexo e continuará sendo muito complexo. Muitos problemas que deixaram de existir, muitos problemas que existem e muitos problemas que existirão. Nós precisamos estar atentos e sempre dispostos a enfrentar e discutir essas situações. Então, o direito precisa despertar para essas coisas. Nessa época de pandemia, a violência doméstica aumentou muito. O direito precisa dar resposta para isso. Temos também uma situação que vem crescendo na discussão jurídica, que é a violência obstétrica. Também temas de pesquisas interessantíssimos, relatos infinitos de mulheres que sofreram violência obstétrica em um momento de extrema fragilidade e vulnerabilidade, no momento do parto, pessoas que saem do parto traumatizadas pela maneira como são tratadas pela equipe médica ou pelo médico. Todos esses aspectos complicados do direito precisam de alguma forma dar resposta. Vocês escolheram uma área que é uma área sensacional, porque nós temos a possibilidade de tornar a sociedade um pouco melhor. Como outras áreas também, mas o direito consegue fazer isso. Mas também vai depender das pessoas que fazem uso do direito. Conduzir esse caminho para que a sociedade verdadeiramente fique melhor. Tá bom? Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia. Muito obrigado. Se cuidem, que isso acabe logo, que vocês possam logo estar totalmente perto de todas as pessoas que vocês amam. Não sei vocês, mas eu estou morrendo de saudade de abraçar as pessoas, porque eu sou uma pessoa que gosta de abraçar. Acho horrível você cumprimentar a pessoa tão friamente. Para mim isso é difícil. Que isso acabe logo. Fiquem com Deus. Nos vemos. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Até mais, professor. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, professor. Bom final de semana.